Olá, eu sou a Sofia Ferreira, sou psicometricista e tenho aqui um projeto pessoal que vos quero apresentar e deixo-vos desde já com interesse e com a liberdade de questionarem coisas depois pelos contactos que vão aparecer. Vamos então dar início. Então, o projeto é as Histórias com e pelo Corpo, é um projeto de histórias infantis que fui aqui desenvolvendo ao longo da minha prática de psicometricista, que já dura há 15 anos. Sou psicometricista, sobretudo para crianças entre os 3 e os 12 anos, e foi nesta faixa etária e com crianças com PHDA, perturbação do espectro do autismo, outras crianças que não tenham um diagnóstico, mas que existem estas alterações e estes desvios psicomotores, e onde eu desenvolvi estas histórias também fruto muito da prática da própria intervenção. Ou seja, não é algo que me tenha saído da cabeça assim que eu saí do curso, que era uma coisa que já estava mais que pensada ou idealizada. Não, é algo que foi mesmo fruto e que foi uma sugestão da minha autoanálise à intervenção. São histórias que usam o corpo para as contar e que por isso bebem muito das estratégias, dos métodos, dos princípios da relaxação psicomotora e dos métodos que nós demos, e também do que são histórias infantis e dos seus princípios. Então, as histórias com e pelo corpo têm uma estrutura, e nós vamos seguir também essa estrutura aqui na nossa apresentação. E, portanto, do vosso lado direito estão umas dicas para fazerem ao longo desta apresentação, para que possam vivenciar a apresentação à imagem daquilo que acontece com as histórias infantis. Eu vou contando o que está do lado esquerdo, como se fosse exatamente o leitor, e vocês são os ouvintes. Eu não posso vos tocar, eu não posso fazer isto para vocês no corpo, mas vocês podem fazer vocês próprios, e esta também é uma sugestão que algumas histórias como pelo corpo também permitem. Então, Perlim Pim Pim, esta história começa assim. Era uma vez uma psicometricista, como disse que sou eu, que trabalhava com crianças em diferentes sítios, sim, trabalhei e trabalho em instituições, clínicas, escolas, e portanto um bocadinho irrequieta, com a imaginação fértil, e que começou a criar histórias com as crianças. E é mesmo isto, comecei a criar as histórias com as crianças. E depois, algumas crianças gostavam de histórias, havia outras que não, porque aquele momento da hora do conto era realmente um desafio, mas fomos desenvolvendo de acordo com os interesses delas, com dragões, princesas, lápis, bolas e outras fantasias, mas realmente eram crianças que normalmente não gostavam e que não conseguiam estar quietas, serem passivas durante este momento do conto, e era um dos desafios e uma das necessidades que as famílias também referiam como área a desenvolver e que gostavam de perceber, não é? Porque é que havia esta agitação, esta impulsividade, este irrequieto. Então, houve certo dia, a Sofia disse-lhes, então e se eu contasse uma história da minha cabeça? Eles ficaram assim um bocadinho curiosos e desconfiados, porque não havia nem papéis, nem livros, não gostavam muito da hora da conto, como eu referi, e a Sofia às vezes tinha umas ideias estranhas, que isto é algo que está no ADN do psicometricista. Então, foi necessário dar aqui um bocadinho de segurança às crianças, conversar com elas e dar-lhes um bocadinho a volta, e elas permitiram que se fizessem as histórias, depois de se conversar e de perceberem que não tinham que ficar quietas, não tinham que ficar sossegadas, e que não iam ser muito longas, e que iam ser diferentes e divertidas. Após algumas histórias, já as crianças pediam mais histórias, pediam aquela história que tinham ouvido no outro dia, ou pediam histórias com coisas que eles queriam pôr dentro das histórias, e então qual é que era a posição que iam usar, se hoje quer uma história em pé, hoje quer sentado, e então nós íamos adaptando as histórias e criando novas histórias em conjunto. E foi assim que surgiram as histórias com e pelo corpo, onde não há imagens. Isto é um ponto que eu defendo, sobretudo com editoras, que eu sei que as imagens são muito mais apelativas, tornam os livros e as histórias mais interessantes. No entanto,
na minha opinião, existe uma superestimulação de estímulos visuais atualmente às crianças e a palavra, a informação dita, ouvida, perde-se e deixa de ser tão interessante. E acho que é importante nós diminuirmos e focarmos as crianças, e para isso não podemos ter 20 mil estímulos ao mesmo tempo. E, portanto, isto que não há imagens, mas há muita imaginação. Depois, temos também outra característica, que é serem em letra manuscrita, e isto também é uma embirração da autora, porque considero que é preciso cada vez mais estes exemplos de letra manuscrita para que as crianças aprendam pelo exemplo, porque é assim que elas aprendem, não é? Inicialmente. Então, se não houver exemplos, mais dificilmente elas vão ter a facilidade de aprender a escrever. E isto é uma das situações que sim, que também defendo. Estas histórias têm algumas dicas logo no início, na capa, que nos permite logo identificar como é que será a história. Se vão fazer, se a história é sentado, de pé, de barriga por cima, de barriga para baixo, deitados, não é? E tem aqui estes pequenos símbolos que também ajudam a perceber como é que será a história, e às vezes as crianças até escolhem logo a partir daqui qual é que querem, e depois se é feita por várias formas, não é? Se é feita através do sistema olfativo, como sendo o principal, ou o controle respiratório, ou se é através da mediação por objeto, ou através do toque, com as mãos, o toque terapêutico, ou se é através apenas dos estímulos auditivos, que não quer dizer que sejam só palavras. Há uma enormidade de coisas e é apelar à imaginação. Então, depois desta experiência com as histórias, e que realmente estavam a ter significado e importância para as crianças, era importante pô-las no papel, porque senão perdia-se, não é? E apesar de fazer registros de todas as sessões terapêuticas que dou, era importante escrever a história e também escrever as dicas que foram utilizadas, perceber o que é que resultou melhor, o que é que resultou pior. Claro que cada criança é uma criança e às vezes não é igual de uma para outra, muitas vezes, aliás, então foi importante começar a escrever e adotou-se esta forma, ou seja, o texto está de um lado e ao lado surgem as dicas de como é para vivenciar essa história, o que é que se deve fazer no corpo ou através do corpo para que se sinta a história. Neste sentido, surgiu então, por curiosidade, por interesse, a ideia do porquê não escrever um livro. E escrevi mesmo um livro. O livro chama-se Era uma vez uma mochila cheia de insónias. Foi publicado em outubro de 2019 pela Chiado Books, pela chancela da Flamingo Edições, que é dedicada à área infantil, e que surgiu no fim de 2019. Depois seguiram-se algumas apresentações, também mais tarde, noutras datas, em bibliotecas, em feiras de livro e por aí fora, sempre com a componente prática do livro. E continuou a intervenção, continuou também a ser utilizada este livro, esta forma de apresentar histórias e desenvolver histórias, também na intervenção, com as necessárias adaptações. Claro que era uma coisa que ficava ali, não era pequenina, era só eu. E eu achei que isto teria importância e se calhar seria curioso outros colegas fazerem, outros profissionais fazerem, educadores, por exemplo, os pais. Eu já tinha pais que me pediam para gravar e eu gravava e depois eles à noite faziam com as crianças e, portanto, achei que era importante espalhar isto, não é? Nós podemos fazer uma coisa muito boa, mas se estiver só num bocadinho, não tem pouca importância. Então, não era pela importância para mim, era pelo impacto nas crianças que queríamos ter, então resolvi fazer mais histórias também para crianças mais pequenas, que era uma coisa que senti que havia essa necessidade e que pronto, como disse, através do registro das sessões e com muita consistência consegui escrever mais histórias infantis. Mas, entretanto, surge uma pandemia, né, em março de 2020 e esta questão das histórias com o toque ficou assim um bocadinho difícil de arranjar estratégias de realização. E então, por que não, outra vez, por que não espalhar isto, disseminar então as histórias, criando um site e criando
redes sociais, que podem espreitar, onde normalmente ponho as novidades, ponho às vezes artigos que considero interessantes, e outras coisas, às vezes não com a frequência que teríamos, não é? Um projeto pessoal que também tem aqui alguns condicionantes profissionais e de outros âmbitos que às vezes ficam um bocadinho para trás, mas que a ideia é manter este site e onde tem as informações todas do que é que são as histórias, quais é que são os artigos que já foram escritos e apresentados sobre as histórias, as apresentações que já aconteceram, também o contexto das histórias de acordo com aquilo que nós queremos desenvolver, e onde também existem histórias que estão de livre acesso, ou seja, podem fazer o download e usar as histórias com as vossas crianças. Então, no fim de tudo isto, era tudo muito giro, as histórias eram muito giras, as crianças gostavam muito, eu gosto muito, mas era uma percepção. E eu pensei, então, e se isto não for realmente mesmo importante, se não tem impacto? Daí perguntavam-me, será que não tem impacto? Será que o impacto é só no desenvolvimento psicomotor? Ou será que este tipo de histórias realmente ajuda a melhorar aqui a capacidade de reter informação, de reconto, de compreender as histórias, também de aceitar melhor este momento da hora do conto? Será que histórias têm este impacto? Ou será que o impacto prende só aqui com um momento terapêutico e que não tem transferência para as outras áreas da criança que são importantes? E então só havia uma solução, né? Quando nós não sabemos, temos que procurar saber. Então fui estudar, fui investigar, e nessa investigação o principal enfoque era mesmo isto: descobrir se as histórias com e pelo corpo tinham ou não impacto no desenvolvimento psicomotor e na capacidade de reconto das crianças. Porquê o reconto? Porque o reconto exige já muito das crianças e defende-se que o reconto, as crianças devem conseguir recontar as histórias simples no fim da pré, é um bom preditor depois do desenvolvimento académico da criança, e portanto foi o reconto que foi escolhido e integra aqui vários conceitos, como o conhecer as personagens, o organizar a história no tempo e no espaço, o conhecer os momentos principais das histórias. Então tudo isto foi estudado. E após 2 anos de estudo, surgem as histórias com o pelo corpo, uma tese de mestrado, aplicada a uma criança com PHDA, que não foi escolhida ao acaso. A ideia era fazer em grupo, mas depois não foi possível, mas fez-se com esta criança, que realmente era um desafio para ela, os momentos da hora do conto. Era uma criança que já era acompanhada em psicomotricidade há bastante tempo, e portanto ou seja, não era esta intervenção vinda do nada que ia ter assim um impacto, ou seja, já havia uma intervenção anteriormente. E então era o impacto mesmo destas histórias, se tinha ou não é? Se acontecia ou não. E então decidiu-se que experimentar com esta criança e aplicaram-se 6 histórias originais, 6 histórias com e pelo corpo, e aplicaram 6 histórias da literatura às quais se fez a adaptação, ou seja, colocou-se estas estratégias, estas dicas para se sentir a história e para se contar a história também com e através do corpo. Qual foi o desafio? Primeiro, encontrar histórias em que fosse possível esta adaptação, porque estas histórias têm um vocabulário próprio que permite aqui esta ligação direta entre aquilo que é sentido e aquilo que é ouvido, e quando isto não é tão... quando aquilo que é expresso numa história não é tão concreto, é mais difícil, e portanto houve aqui este desafio mas fez esta adaptação, e no fim desta adaptação conseguiu-se aqui perceber, e desta investigação conseguiu-se perceber que realmente estas histórias pelo corpo permitem, pela sua proximidade, pela sua relação, maior envolvimento da criança, existe uma melhor interiorização da história, eles conseguem recontar melhor, compreender melhor, identificar os momentos das histórias, o espaço e tempo, e então isso ajuda a que realmente eles percebam a história e também que consigam recontar. E o recontar muitas vezes é por palavras.
E estas crianças, através desta abordagem corporal, conseguem também depois recontar através da mesma abordagem. Isso também é mais uma forma de expressão e que é validada com estas histórias e que lhes dá também maior vocabulário não verbal. E por isso também tem este impacto positivo. Depois, os fatores que foram trabalhados, que foram investigados, foi o desenvolvimento da tonicidade e da noção do corpo, onde houve resultados mais positivos com a utilização das histórias com e pelo corpo, em comparação com a adaptação realizada nas histórias da literatura, e existe realmente uma maior facilidade de haver aqui o desenvolvimento da empatia, de pôr-se no lugar do outro, porque isso é possível de fazer no concreto, não é? Eu sinto, tu sentes, vamos trocar, agora és tu, agora sou eu, e trocamos de papéis. E então estas histórias permitem, de forma organizada e estruturada, ajudar a própria criança a perceber a história, e foi estas as principais conclusões desta investigação, que depois foi convidada para fazer uma apresentação na 13ª Conferência Internacional de Investigação e Práticas em Contextos Educativos, em 2023, e no Instituto Politécnico de Leiria, onde depois houve ficou em um artigo escrito no livro Datas, e ficou esta investigação de alguma forma para o futuro. E assim, estes são alguns exemplos, três, das histórias com e pelo corpo que estão disponíveis no site, que podem ir ver, podem fazer o download, como eu disse, podem experimentar, podem readaptar, e onde existe esta abordagem da história através do corpo, com diferentes formas de abordagem, claro, depende da história, depende da criança, e também depende do intuito do terapeuta, do profissional que esteja a fazer. O trabalho continua, claro, as crianças querem mais histórias, eu quero mais histórias, isso implica alguma dedicação, mas mesmo assim é algo que eu quero continuar e, portanto, não posso dizer, como digo no fim de todas as histórias, para limpim-pim esta história termina assim, não. As histórias com e pelo corpo é para continuarem, é para continuar na prática e também na teórica, escrever as histórias e experimentá-las e readaptá-las de forma constante, e a ideia é as histórias pelo corpo serem realmente utilizadas por mais profissionais, sejam os psicomotricistas ou outros terapeutas, por educadores, por professores, por pais. Há pais que se interessam bastante e que eu lhes envio os vídeos e depois enviam-me também os vídeos da sua prática, e é muito engraçado. E também pelos próprios irmãos, e depois ao contrário, não é? As próprias crianças também fazerem aos adultos, aos irmãos, e portanto a ideia é que mais crianças usufruam deste tipo de histórias e desta abordagem. Assim, se tiverem perguntas, quiserem mais informações, encomendas, partilhas ou outras coisas, podem enviar e-mail para o historiascomepelocorpo@gmail.com. Podem sempre pesquisar e ver novidades no site historiascomepelocorpo.weebly.com ou através das redes sociais, do Instagram, do Facebook, do LinkedIn, onde estão todas as informações das histórias com e pelo corpo, sendo que no site estão mesmo as histórias que podem fazer download. Antes de terminar, só dizer que, por curioso que pareça, as histórias com e pelo corpo, na minha prática, naquilo que eu vivencio, considero que também tem resultados positivos em crianças com perturbação do espectro do autismo, apesar de não ter esta questão das imagens. E porquê? Porque realmente, como não têm imagens, as crianças com perturbação do espectro do autismo não têm dificuldade, na maioria das vezes, não é? Não estamos a falar quando existe um déficit cognitivo maior, dificuldades na compreensão da informação auditiva. Então, se nós os conseguirmos organizar e conseguirmos ir contando a história, eles depois podem, através de imagens, pelos sistemas de comunicação que usam, ou então através de novamente representar aquilo que foi vivenciado na história através do corpo no terapeuta. E eu tenho crianças que o fazem.
e, portanto, estas histórias com o pelo corpo, sim, podem ser adaptadas com esta questão das imagens e dos pictogramas e tudo mais, mas não é obrigatório. Claro que é um meio preferencial para eles, a questão visual, mas não é um meio obrigatório para que eles as compreendam. Posto isto, convido-vos então a verem, a mandarem e-mail, tudo o que quiserem. Estou disponível para articular e desejo boas experiências com histórias com o pelo corpo e com a psicomotricidade.